João Batista, que veio no caminho da justiça. Mateus 17, 13. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou, em particular, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Aproximando-se Jesus, tocou-lhes, e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. Erguendo eles os olhos, a ninguém viram senão unicamente a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Os discípulos o interrogaram: Por quê? Dizem, pois, os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: Certamente Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falará a respeito de João Batista. A passagem bíblica de hoje está em Mateus 17, 13. Nela está escrito que Jesus tomou 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e levou-os a um alto monte. Algo impressionante aconteceu ali. Moisés e Elias desceram dos céus. E as vestes de Jesus se tornaram brancas como a luz, e sua imagem também foi completamente transformada. Jesus falou com Moisés e Elias. Quando Pedro viu isso, ele disse ainda sonolento: Vamos fazer 3 abrigos, um para você, um para Moisés e um para Elias. Nós gostaríamos de construir 3 abrigos para vivermos ao seu lado. Então uma nuvem cobriu o céu e uma voz falou das nuvens: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Pedro, Tiago e seu irmão João escalaram a montanha com Jesus, e quando eles chegaram ao cume, Jesus foi transfigurado. De repente Elias e Moisés vieram falar com ele. Então o céu foi coberto por uma nuvem e uma voz disse: Esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Ouçam-no. Você pode imaginar que cena misteriosa deve ter sido. Por que Jesus mostrou aos discípulos essa cena? Jesus levou-os para vê-lo falar com Elias e Moisés, mas qual o significado desse evento? No versículo 2 está escrito: E ali ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Em outra parte do livro de Daniel está escrito: Os que forem sábios resplandecerão como as estrelas sempre e eternamente. Daniel 12 horas e 3 minutos. Na Bíblia está escrito que as vestes de Jesus se tornaram brancas como a luz. Deus nos prometeu que iria nos transformar no último dia, assim como Jesus foi transformado. Então, quando formos transformados naquele dia, nós vamos querer mudar assim como Jesus o foi. Nós brilharemos como o sol naquele dia. Quando o Senhor voltar, nós seremos ressuscitados e levados, e estou certo que nossa imagem será transformada dessa forma naquele dia. Por isso Jesus levou seus discípulos ao monte e mostrou-lhes essas coisas. Após mostrar essas coisas aos seus discípulos no monte, Jesus falou com eles na descida dele. Como está escrito no versículo 9, enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Os discípulos então perguntaram a Jesus: Por que dizem, pois, os escribas que é mister que Elias venha primeiro?
A Bíblia então continua dizendo: "E certamente Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem." Então entenderam os discípulos que lhes falará a respeito de João Batista. Os discípulos ficaram pensando: "Vi, Senhor, tudo o que está escrito nas Escrituras se cumprirá com seu batismo, crucificação e ressurreição. Então por que os escribas dizem que Elias deve vir primeiro?" As Escrituras foram escritas há muito tempo atrás, e os escribas massoréticos diziam: Para o nosso Senhor cumprir a profecia do Antigo Testamento, Elias deve vir primeiro." Eles diziam que somente quando Elias viesse, a salvação da humanidade se cumpriria e tudo o que Deus tinha prometido aconteceria. A restauração de todas as coisas se refere ao envio do Salvador. Deus libertaria os descendentes de Adão que foram mandados embora do jardim do Éden por causa do pecado e os faria seus filhos novamente. Em outras palavras, os discípulos estavam dizendo a Jesus: "Os escribas dizem que Elias deve vir primeiro para que essa salvação se cumpra, para que tudo o que você disse seja restaurado, para que o jardim do Éden seja restaurado e para nós sermos salvos do pecado e voltarmos a ser o povo de Deus." Então, quem é Elias? Jesus respondeu-lhes dizendo: "E mais digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram." Em outras palavras, Deus já tinha enviado Elias, mas as pessoas não creram nele. Jesus então continuou: "E assim farão eles também padecer o Filho do Homem", mostrando que não somente João Batista tinha sofrido nesta terra, mas que Jesus também iria sofrer. Quando seus discípulos ouviram isso, eles finalmente entenderam: então João Batista era Elias. Versículo 13 diz: "Então entenderam os discípulos que lhes falará a respeito de João Batista." João Batista é o Elias que Deus prometeu enviar no livro de Malaquias no Antigo Testamento. Vamos então ao livro de Malaquias. No último capítulo do Antigo Testamento, logo antes de Mateus, está escrito em Malaquias 4:1-3: "Certamente aquele dia vem, arderá como fornalha. Todos os soberbos, e todos os que cometem impiedade, serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E saireis, e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos." Ele então continua dizendo em Malaquias 4:4-6: "Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, os estatutos e os juízos. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição." Deus prometeu que enviaria seu servo, o profeta Elias, antes mesmo de Jesus vir a este mundo. Ele disse que Elias converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Isso é exatamente o que um sumo sacerdote deveria fazer. É o trabalho do sumo sacerdote mudar o coração de Deus com as ofertas sacrificadas a ele. A ira de Deus era provocada quando seu povo pecava e era o trabalho do sumo sacerdote mudar esse coração irado de Deus em um coração misericordioso. Em outras palavras, era o sumo sacerdote, o mediador que mudava o coração de Deus para ele ter misericórdia do povo. Era também sua tarefa mudar o coração das pessoas que abandonaram a Deus a voltarem para ele. Essas eram as obrigações do sumo sacerdote que oferecia sacrifícios a Deus pelo povo. Deus disse que enviaria o profeta Elias, e Elias iria cumprir essa tarefa ao vir à terra. Então, quando ele deveria vir? Deus prometeu que o enviaria quando o julgamento estivesse perto, como está escrito: para
que eu não venha e fira a terra com maldição. Elias deveria vir e cumprir sua missão como um mediador, para levar o coração do povo de volta para Deus e o de Deus de volta para eles. Mas a Bíblia também diz que se as pessoas não ouvissem as palavras de Elias, não se voltassem para Deus e não crescem nele, então Deus viria e feriria esta terra. Então ele os tiraria e os lançaria em uma fornalha ardente. Jesus ficou face a face com Moisés e Elias na passagem bíblica que lemos hoje. Ele os encontrou no alto de um monte e conversou com eles. Essa explicação é de suma relevância para nossa salvação. Moisés é o representante da lei. Ao receber a lei de Deus, Moisés também recebeu o cerimonial de sacrifício do tabernáculo, o qual permitia que as pessoas recebessem a remissão de pecados de Deus. Deus falou com Moisés em particular. Então, os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, é totalmente confiável. Nesses 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Deus falou sobre suas bênçãos para o povo de Israel e para toda a raça humana através de Moisés, e ele profetizou que Jesus Cristo viria a esta terra e salvaria a humanidade. Tudo isto está registrado no Pentateuco, que todos no Antigo Testamento receberiam a remissão de pecados através do cerimonial de sacrifício do tabernáculo. De acordo com o cerimonial de sacrifício do tabernáculo, Jesus Cristo viria a esta terra e apagaria todos os pecados da humanidade de uma vez por todas. Deus falou isso tudo através de Moisés. O que o restante dos livros do Antigo Testamento, de Josué a Malaquias, nos fala então? Eles nos dizem: guardem a lei de Deus. Se vocês adorarem a ídolos e não obedecerem à lei, então Deus os julgará. Do livro de Josué em diante, o Antigo Testamento relata sobre o período de tempo em que o povo de Israel pecava e se arrependia, como eles foram castigados por não obedecerem à lei, como se arrependeram e como pecaram novamente. Dessa forma, o Pentateuco relata o estabelecimento absoluto da salvação. Então agora você pode entender por que Jesus foi até ao monte e reuniu Moisés e Elias para conversar. Elias foi um servo de Deus que levou o povo idólatra de Israel de volta para o Senhor, dizendo a eles: Deus é o Deus real, Jeová é o verdadeiro Deus. Contudo, o Elias profetizado no livro de Malaquias, que deveria vir antes do Senhor para preparar seu caminho, se refere a João Batista, o qual foi testemunhado por Jesus como o maior dos nascidos de mulher, Mateus 11h11. Jesus disse em Mateus 11h14, e, se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que havia de vir, e ele também disse em Mateus 11:11-12, em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, faz-se violência ao reino dos céus, e pela força apoderam-se dele. Porque desde os dias de João Batista o reino dos céus sofre violência. É porque todos os pecados da humanidade passaram para Jesus através do batismo que ele recebeu de João Batista. É por isso que aqueles que creem que seus pecados passaram para Jesus através de João Batista, tomam o céu pela força. Em outras palavras, eles entram no céu pela fé. O versículo 14 diz: E, se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. Quem Jesus disse que era o Elias? Era João Batista. Em outras palavras, esse Elias era alguém indispensável e necessário para nossa salvação, e ele não era outro senão João Batista. Os pecados de todos passariam para Jesus, tornando-os sem pecado somente quando esse Elias viesse. Em outras palavras, João Batista, que era Elias, levaria a todos à presença de Deus ao batizar Jesus, passando assim todos os pecados para ele. Como João Batista transferiu os pecados das pessoas para Jesus e dessa forma ofereceu sacrifício por elas, ele também cumpriu sua missão, assim como Elias. Com referência a João Batista,
no livro de Lucas 1h17 está escrito: irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos, e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Por isso que Zacarias, o pai de João Batista, profetizou sobre seu filho antes dele nascer. A conclusão da nossa salvação é o cumprimento de toda a lei e estatutos do cerimonial de sacrifício que Deus falou através de Moisés. Ao enviar seu Filho Jesus Cristo a esta terra, Deus Pai nos salvou, nós que éramos destinados a padecer no inferno por não guardarmos a lei. Quando Jesus veio a esta terra, ele aceitou todos os pecados da humanidade ao ser batizado por João Batista, e tendo levado todos os pecados do mundo sobre si, Jesus foi à cruz para ser crucificado e assim salvou a todos nós. É assim que recebemos a nossa salvação. E é por isso que Jesus, Moisés e Elias são fundamentais para a sua e a minha salvação. Eles são absolutamente essenciais para a confirmação da salvação, isto é, para a restauração do próprio relacionamento com Deus. Foi por isso que Jesus chamou a Elias e Moisés para conversarem com ele. Os discípulos perguntaram a Jesus, dizendo: os escribas dizem que para tudo ser restaurado, Elias deve vir primeiro. O que você diz? Então Jesus disse a eles: Elias já veio. Mas eles não creram nele e ao invés disso, o trataram como quiseram. Ele não é outro senão o João Batista que me batizou. As pessoas não reconheceram João Batista e não creram no que ele fez por elas. Em Mateus 21:23 e 27 continua falando sobre João Batista: tendo Jesus entrado no templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu-lhes Jesus: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu, ou dos homens? E discutiam entre si, e se dissermos: do céu, ele nos dirá: e então por que não crestes nele? Mas se dissermos: dos homens, tememos o povo, pois todos consideram João como profeta. Assim, responderam a Jesus: não sabemos. Então ele lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Naquele tempo, Jesus foi ao templo e ensinava as pessoas ali. Os sumos sacerdotes, os escribas e os anciãos chegaram e foram confrontar Jesus e rejeitaram seu ensinamento. Eles o repreenderam duramente dizendo: e sob que autoridade você ensina as pessoas dentro do templo de Deus? Quem te deu tal autoridade? Em Israel, exceto pelos professores da lei chamados Rabi, ninguém mais poderia ensinar dentro do templo. Por isso que eles desafiaram Jesus, perguntando: e de quem você recebeu essa autoridade? Foi dos sumos sacerdotes? Dos anciãos? Se não foi, então você está ensinando sob sua própria autoridade? Quem lhe deu tal autoridade? Todavia, ao invés de dar-lhes uma resposta direta, Jesus disse: eu tenho uma pergunta para vocês também. Se vocês me responderem, então eu também responderei à pergunta de vocês. Então Jesus perguntou aos sumos sacerdotes e aos anciãos: de onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? João batizava as pessoas e ele também me batizou. Vocês aceitavam a autoridade de seu batismo? Vocês lhe deram essa autoridade? Ou foi Deus quem lhe deu essa autoridade? Quem permitiu isso? Ela veio do céu ou vocês mesmos a permitiram? Os escribas sabiam que se eles respondessem: ela vem do céu, Jesus então diria a eles: por que vocês não creram na obra de João Batista então? Por outro lado, se eles respondessem: ela vem do homem, então eles estariam negando que João Batista era servo de Deus. Nesse caso, eles temiam ser apedrejados pela multidão. Portanto,
Eles disseram com medo: e nós não sabemos. Eles responderam dessa forma porque todo o povo de Israel naquele tempo sabia e cria que João Batista era um servo de Deus. Então Jesus disse aos escribas: nem é necessário então eu vos dizer sob que autoridade eu estou ensinando as pessoas. Então, Jesus usou um outro exemplo dizendo: o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: e filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: não irei. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Respondeu ele: eu vou, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Responderam-lhe: o primeiro. Mateus 21, 2.28, 31. Então Jesus os repreendeu dizendo: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós a fim de vos mostrar o caminho da justiça, e não crestes nele, mas os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto não vos arrependestes para crerdes nele. Mateus 21, 31, 32. Dessa forma, Jesus deu testemunho de João dizendo aos escribas e aos sumos sacerdotes que os coletores de impostos e meretrizes entrariam no reino dos céus antes deles, pois estas pessoas creram em João, enquanto eles não creram, mesmo João tendo andado no caminho da justiça. O que Jesus disse aqui? Ele disse: João veio a vocês no caminho da justiça. Isso significa que João Batista veio pela justa obra que justificaria a humanidade. Ele foi enviado a esta terra para realizar a obra que tornaria possível ao homem receber a remissão de pecados, e ele cumpriu essa obra batizando as pessoas e a Jesus. Apesar disso, os líderes do povo judeu naquele tempo não creram que Deus Pai tinha enviado João Batista para cumprir a sua obra apagando o pecado das pessoas, e eles nem sequer creram em seu batismo. Por isso Jesus os repreendeu. Além disso, Jesus também disse a eles: até os coletores de impostos e meretrizes entrarão no reino dos céus antes de vocês. Os coletores de impostos e meretrizes creram em João. Eles creram que João Batista era um servo de Deus, e que ao batizar Jesus, ele transferiu todos os pecados das pessoas e os apagou. Qual a importância do batismo de João? A palavra batismo significa ser lavado. Assim como a imposição de mãos no Antigo Testamento, o batismo consiste em impor as mãos sobre uma pessoa e submergi-la na água. Quando as mãos estão sobre a cabeça da pessoa, o pecado é transferido. Essa ordenança foi estabelecida por Deus e é muito eficaz para todos. Se você deixar uma pessoa endemoniada impor as mãos sobre a sua cabeça, esse demônio passará para você. Quando alguém tenta falar em línguas, uma outra pessoa que fala em línguas possessa de demônios vem e impõe as mãos sobre a cabeça daquela pessoa e ora. Então, o demônio passará para aquela pessoa que recebeu a imposição de mãos e ela começará a falar em línguas sob possessão demoníaca. Se alguém ouvir uma pregação de uma pessoa endemoniada, é provável que ele comece a falar em línguas também. Essas pessoas são tomadas de repente, falando em línguas freneticamente, rolando pelo chão e começam com todo tipo de confusão. Por isso é que os demônios entram nelas. E é por isso que os espíritos malignos que estão nelas, entram nos outros também. A imposição de mãos significa transferência. Queridos irmãos, a palavra batismo significa em primeiro lugar, a purificação de nossos pecados. Ao chamar as pessoas para se batizarem, ele dizia: purifiquem seus pecados. Vocês devem ser purificados de seus pecados. Para o povo de Israel, João Batista dava o batismo do arrependimento que os fazia receber a remissão de seus pecados, Marcos 1h04, mas ele também batizou Jesus e esse batismo em particular foi o batismo que transferiu todos os pecados do homem para ele.
O batismo que Jesus recebeu de João Batista foi o batismo que purificou o pecado de todas as pessoas. Por isso que batismo significa ser purificado, ser enterrado e morrer. Amados irmãos, o que vocês fizeram para que seus pecados fossem purificados? Para os nossos pecados serem purificados foi necessário João Batista impor suas mãos sobre Jesus e transferir todos os pecados da humanidade para ele. O que aconteceu então quando os nossos pecados foram passados para Jesus? Já que Jesus aceitou todos eles, ele teve que morrer e ser enterrado. Por isso Jesus, após levar os pecados da humanidade ao ser batizado, foi à cruz como o Cordeiro de Deus e morreu em nosso lugar. E por isso Jesus foi enterrado. Jesus perguntou: o que é o batismo de João? Mas os líderes religiosos de Israel não deram importância ao batismo de João. Então Jesus disse a eles: João veio a esta terra no caminho da justiça e enquanto os coletores de impostos e meretrizes creram nele, vocês não se arrependeram e não creram nele mesmo vendo, vocês irão direto para o inferno. Assim como está escrito em Malaquias, no último dia vocês serão lançados na fornalha ardente em meio a uma ira extrema. Deus enviou o profeta Elias e ele converteu o coração do pai aos seus filhos, ou seja, o coração de Deus aos seus filhos. Como? Ao enviar João Batista, o representante da humanidade e o maior de todos nascidos de mulher. Ao batizar Jesus, o Filho de Deus e o nosso Salvador, João Batista passou todos os nossos pecados para Cristo. Através disso, João desviou a ira de Deus que estava reservada a nós para Jesus Cristo, e tornou possível a todos nós que não podíamos nos aproximar de Deus por causa dos nossos pecados, nos achegarmos com confiança em Sua presença por crermos nessa verdade. Ao crer no Evangelho da Água e do Espírito, que João Batista transferiu todos os pecados do mundo para Jesus ao batizá-lo, e que Jesus levou todos esses pecados e foi condenado à cruz por eles, o homem agora pode se achegar a Deus. Deus fez João Batista cumprir sua missão, fazendo dele o responsável pelo batismo de Jesus para que pudesse ter misericórdia de todos aqueles que crescem em Jesus. E no ministério de João Batista, e ainda tomá-los como seus filhos. Em outras palavras, João Batista fez o seu papel de mediador. Está escrito: ele converterá o coração dos pais aos filhos. Como o último sacerdote do Antigo Testamento, João Batista cumpriu seu papel como mediador. Deus estabeleceu a instituição do cerimonial de sacrifício, e fez com que todo o povo de Israel soubesse através de Moisés. Então todos os israelitas ofereceram seus sacrifícios a Deus baseados no princípio da representatividade, e aqui estava João Batista, que cumpriu seu dever como o último sumo sacerdote. Ele foi o representante da humanidade, o maior de todos nascidos de mulher. Jesus disse que os céus sofreram violência desde os dias de João Batista. Isso significa que João Batista era o último sumo sacerdote do Antigo Testamento que cumpriu o dever crucial de passar todos os pecados do mundo ao Cordeiro de Deus para abrir os portões dos céus. Deus prometeu enviar Elias e esse Elias não é outro senão João Batista. Deus disse que Elias converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. João Batista ofereceu o sacrifício eterno em nosso benefício. No Antigo Testamento o povo de Israel trazia seus animais para serem sacrificados e o sumo sacerdote os sacrificava em seu benefício, mas agora esse sacrifício mudou. O próprio Filho de Deus se tornou a nossa propiciação. E João Batista, o último sacerdote do Antigo Testamento, passou todos os pecados da humanidade para o Filho de Deus. Através do batismo dado por João Batista, Jesus aceitou todos os pecados da humanidade. Como João Batista cumpriu o seu papel quebrando as muralhas do pecado que impedia o homem de se achegar a Deus Pai, ele converteu o coração do Pai aos filhos e o coração dos filhos ao Pai. Então, todos podem receber a remissão de pecados se crerem no batismo de Jesus e em seu sangue na cruz. Deus tirou todo o pecado daquele que crê na salvação que o Senhor trouxe,
E todo aquele que crê nesse Evangelho da água e do Espírito declara que Jesus aceitou e apagou todos os seus pecados através do batismo que ele recebeu de João Batista. Como está escrito: João veio no caminho da justiça. João Batista cumpriu sua missão ao passar os pecados da humanidade para Jesus ao batizá-lo. Contudo, não importa o quanto falemos que cada pecado foi transferido para Jesus através de João Batista, as pessoas hoje em dia simplesmente não creem. Isso é tão ridículo. Como é claro o testemunho de João Batista na Bíblia. A nenhum outro Jesus aprovou mais do que João Batista. Foi a esse mesmo João que Jesus deu o seu sinal de aprovação. E foi através de João Batista que Jesus levou sobre si todos os pecados da humanidade. Jesus não disse: "Eu vou levar sozinho os seus pecados." Assim como os pecados dos israelitas no Antigo Testamento eram transferidos para o animal do sacrifício através do sumo sacerdote, Jesus veio a esta terra como o Cordeiro de Deus e como a nossa própria oferta de sacrifício ele aceitou todos os pecados do mundo através do batismo dado por João Batista. Isso é claro como um cristal. E mesmo assim, as pessoas não creem nisso. Quando Jesus estava nessa terra, os líderes religiosos daquele tempo, os escribas da lei e os anciãos dos israelitas não se recusaram a crer em Jesus somente, mas eles também não creram no que João Batista fez por eles. Eles ficaram contra o ministério de João Batista. Por isso Jesus disse a eles: "Vocês serão lançados no inferno por serem tão cheios de si mesmos e por não crerem no testemunho de João." Mas meretrizes e coletores de impostos creram. Em outras palavras, meretrizes e coletores de impostos foram salvos primeiro por Deus porque creram no Evangelho da água e do Espírito. Contudo, até hoje, muitos cristãos não creem nesse Evangelho. Quando Jesus estava nessa terra, os fariseus e os escribas vieram de Jerusalém para vê-lo e perguntaram-lhe: por que os seus discípulos não mantêm a tradição dos anciãos? Por que eles não lavam suas mãos antes de comerem? Eles condenavam os discípulos só porque eles comiam sem lavar suas mãos. Eles zombavam de Jesus dizendo: "Só por olharmos seus discípulos nós podemos ver que você é também um homem falho. Você também é um homem que não guarda a lei. Você está totalmente abaixo de nosso padrão." Então Jesus os repreendeu dizendo: "O que entra na boca do homem não é o que o contamina. É a iniquidade do coração que o contamina. Do coração do homem procedem 12 pecados incluindo maus pensamentos, e é o que sai da boca do homem que o contamina." Só porque alguém come sem lavar as mãos, não significa que ele está contaminado. Então, os escribas e os fariseus que guardavam a tradição dos anciãos zombaram de Jesus dizendo: "Você e seus discípulos são completamente desprezíveis. Você é tão impuro que não temos nada a fazer com você. Como alguém pode comer sem lavar as mãos?" A tradição de nossos antepassados claramente diz que todos devem lavar suas mãos e pés quando voltam para casa, e temos que manter essa tradição, mas você se recusa a obedecê-la. Eles acusavam Jesus baseados em suas coisas superficiais. Então Jesus os repreendeu dizendo: "Vocês dizem para guardar a lei? A lei manda vocês honrarem seus pais e cuidarem deles, mas vocês têm mesmo feito isso? Vocês desobedeceram a lei pensando que não têm que oferecer nada por seus pais ao dizerem: o que vocês podem ganhar de mim é um cordeiro, e isto é, um presente para Deus. Isso é guardar a lei? Vocês mudaram os mandamentos de Deus em mandamentos de homens e não creem neles até agora? Vocês temem a Deus em vão, pois mesmo dizendo que creem nele, vocês fazem estas coisas baseados em mandamentos humanos." Então Jesus disse: "Quando um cego guia outro, os dois caem no abismo." Essa tradição dos anciãos se refere às doutrinas feitas pelo homem. Até hoje em dia muitos cristãos falam em faça parte de uma igreja grande.
Certifique-se de que essa igreja esteja registrada no Ministério da Cultura e do Turismo. E vá também para uma igreja cujas doutrinas estão claramente estabelecidas. Resumindo, você deve ir para uma igreja que pertença a uma grande denominação e seja reconhecida pelas pessoas do mundo como sendo uma boa igreja. Você deve aprender sobre essa igreja e crer na palavra segundo os seus ensinamentos. É totalmente em vão crer e temer a Deus baseado nesses mandamentos do homem. Não importa quem ensina o que, pode isso se comparar a uma simples frase dita por Deus? Os ensinamentos humanos são completamente inúteis. Até hoje, os líderes cristãos discursam uma lista de ladainha de quem disse o que, dizendo à igreja: Calvino disse isso, Lutero disse aquilo, Livingstone disse isso, Abraham Kuyper disse aquilo, Hegel e Kant disseram isso enquanto Confúcio, Mêncio e Sócrates disseram aquilo. Isso foi o que John Sod da Grã-Bretanha disse e isto foi o que Abraham Lincoln dos Estados Unidos disse, e é assim que cremos e conduzimos nossa vida de fé. É totalmente em vão ensinar, aprender e se guiar por isso. O mais importante é o que a Bíblia diz. O que a palavra de Deus diz nos dois testamentos é o que realmente importa. Jesus disse que João Batista era o Elias que viria, e que ele era o maior de todos nascidos de mulher. Quando o próprio Deus disse que João Batista transferiu todos os nossos pecados para Jesus ao batizá-lo, e que isso estava relacionado ao cerimonial de sacrifício, então é exatamente isso que devemos crer e ensinar. Isso é o que significa ouvir e crer nos mandamentos de Deus e em Sua palavra, e por crer nela é que somos salvos. É absolutamente necessário ouvirmos a Deus atentamente através de Sua palavra. Essa é a maneira certa de temermos a Deus. Não há nada mais tolo que falar sobre doutrinas sem nem mesmo conhecer devidamente a palavra de Deus. João Calvino da França conhecia o Evangelho da Água e do Espírito, a palavra de Deus. A França é o lugar onde esse grande teólogo nasceu, mas o Evangelho da Água e do Espírito está entrando naquele país agora. Os franceses não conhecem a Coreia muito bem, mas teremos essa oportunidade de nos tornarmos conhecidos deles. Eles reconhecerão que a Coreia não é mais a nação eremita, mas um país dos predecessores da verdadeira fé. Mesmo João tendo vindo no caminho da justiça, muitos cristãos não creem nisso. Eles não creram que João Batista era o Elias que Deus prometeu enviar na última era. As pessoas falam que João Batista era um fracassado, e dizem que João era um fracassado. Por quê? Porque ele teve sua cabeça decepada por desafiar o rei Herodes. Mas João Batista não era um fracassado. Se João Batista era um fracassado, então Jesus e Deus Pai também seriam fracassados. Para nos salvar do pecado, Deus Pai enviou João Batista a esta terra 6 meses antes de Jesus. O Pai então enviou Jesus a esta terra 6 meses após o nascimento de João Batista. E quando os dois chegaram aos 30 anos, João batizou Jesus, e Jesus recebeu esse batismo. Foi assim que Deus Pai pôs os pecados do mundo sobre Jesus. Por isso, se João Batista tivesse falhado, o ministério da salvação de Jesus também teria falhado, e o fato de Deus Pai tê-los enviado também não teria dado certo. Deus deu a lei ao homem pecador através de Moisés no Antigo Testamento, e ele teria que guardar o cerimonial de sacrifício que apagava o pecado e os 613 estatutos e mandamentos. Tudo estava na lei, desde o cerimonial de sacrifício até a lei da salvação e a lei do julgamento. Deus prometeu enviar Elias. E assim como ele prometeu, ele o enviou. 6 meses após enviar Elias, Deus enviou Jesus a esta terra. E através de Elias, ele transferiu todos os pecados do homem para Jesus. Jesus aceitou todos esses pecados através de Elias. Elias transferiu todos os pecados da humanidade para Jesus. Jesus disse: cabe a nós cumprirmos toda a justiça. É certo para nós tornarmos todos sem pecado e salvarmos a todos desses pecados.
já que Jesus aceitou os pecados do mundo através de João Batista ao ser batizado, e já que João Batista passou esses pecados do mundo para Jesus, foi através de João Batista, que era o Elias que viria, e de Jesus, que se tornou o Cordeiro do sacrifício, que Deus apagou todos os pecados da humanidade. Mas mesmo assim as pessoas não creem nesse fato. Mesmo no tempo do Novo Testamento havia muitos que não reconheciam João Batista e por isso não puderam ser salvos. Vocês sabem sobre os e-mails que recebemos de um certo missionário na África? Quando esse missionário leu pela primeira vez um de nossos livros, ele ficou contra nós. Ele nos disse: esse livro diz que João Batista passou os meus pecados para Jesus, mas isso é algo muito grandioso para eu aceitar. Eu não posso concordar com o conteúdo desse livro. Ele deve ser um homem muito impaciente porque ele enviou-nos essa carta mostrando sua desaprovação mesmo sem ter terminado de ler o livro todo. Então, poucos dias mais tarde ele nos escreveu de novo dizendo: eu tenho notícias santas para compartilhar. Ele realmente não tinha terminado o livro quando escreveu-nos pela primeira vez. Após ler o nosso livro um pouco mais e passando da primeira parte, ele nos disse: eu não posso concordar com isso, mas agora que ele leu mais, ele veio a entender sobre o que se tratava o livro. Então, após ler um pouco mais, ele nos enviou outra carta dizendo: eu gostaria de compartilhar notícias santas com você. Eu também concordo com sua posição sobre o batismo de Jesus, que Deus passou os nossos pecados para ele através de João Batista. E meus pecados também foram transferidos. Agora eu não tenho mais pecado. Muitas pessoas de fora do país agora concordam conosco. Elas estão confessando que mesmo apesar de crerem em Jesus por muito tempo, foi a primeira vez que elas ouviram sobre esse evangelho. Eu escrevi abertamente em meu livro, e exceto pelos escritos dos discípulos de Jesus, este é o primeiro livro no mundo todo que contém o Evangelho da Água e do Espírito. Essas pessoas não se opuseram a esse assunto. Elas consentem com seu silêncio. E até esse momento, muitas pessoas estão confessando após lerem nossos livros: eu nunca tinha lido um livro cristão como esse. Elas admitem que João Batista passou os pecados do mundo para Jesus. Elas creem em seu coração que Jesus aceitou os pecados do mundo através de João Batista. Elas aceitam isso mesmo após lerem apenas um livro. À primeira vista esse evangelho não parece familiar a elas, elas pensam que ele é exagerado, mas o que acontece depois quando o evangelho é explicado baseado na Bíblia? Elas passam a aceitá-lo. Então, neste exato momento muitos estrangeiros estão nascendo de novo. Nesse mesmo instante, novos crentes estão nascendo. Em suas salas de estar e banheiros, muitas pessoas estão lendo nossos livros com os olhos da fé, e passando a crer nesse evangelho, dizendo a si mesmas: então eu não tenho pecado. E exatamente como diz na Bíblia. Então elas escrevem para nós: eu gostaria de compartilhar uma boa notícia com você. Eu concordo que Jesus levou todos os meus pecados ao ser batizado. Toda a humanidade concorda que Jesus levou nossos pecados na cruz e foi crucificado. Mesmo o diabo concorda com isso. Mas algumas pessoas ainda me atacam, dizendo: como somente o pastor Peter sabe sobre isso? Por que só ele fala todo o tempo sobre isso? Como somente ele pode encontrar essas coisas na Bíblia? Somente ele encontra essas coisas? Eu não tenho que encontrá-las, tudo o que eu faço é ler a Bíblia. Quando toda a Bíblia fala sobre essa salvação, foi inevitável encontrá-la mesmo não tendo procurado por ela. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu a lia muito. Eu li até ficar cheio. O que eu estou dizendo é que eu conheço a Bíblia tanto quanto os chamados doutores da Bíblia. Todos no mundo que creem em Deus também crerão no batismo da justiça que João deu a Jesus, o caminho da justiça, pois esse caminho é muito claro.
Isso é o que a Bíblia fala e que foi profetizado no Antigo Testamento. Está escrito: Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. As pessoas agora estão se voltando para Deus através do Evangelho da Água e do Espírito. Como João Batista passou todos os pecados do homem e do mundo para Jesus ao batizá-lo, tudo o que os pecadores têm que fazer agora é se voltar para Deus e crer nisso. Nós também não nos voltamos para Deus? Não dizíamos que críamos. É claro que sim. Se João Batista não tivesse feito essa obra, então a própria morte de Jesus teria sido inútil. Por mais que crescêssemos fielmente, por mais que clamássemos, por mais que fossemos martirizados, por mais que ofertássemos todo o nosso dinheiro e por mais que servíssemos aos outros, nós não receberíamos a salvação. No final, nós iríamos somente lamentar como Judá, dizendo: por que eu criei? Teria sido melhor se eu não tivesse crido. Eu gostaria de não ter nascido. Contudo, João Batista passou todos os nossos pecados para Jesus ao batizá-lo, e é por isso que nós podemos crer com confiança. Queridos irmãos, João veio no caminho da justiça nos fazendo instrumentos dessa justiça. Jesus aceitou todos os pecados ao ser batizado para que as pessoas pudessem receber a remissão de seus pecados. Ao receber esse batismo de João, Jesus apagou todos os pecados do mundo. Jesus tomou os pecados do mundo, foi crucificado, morto e nos salvou. Se a palavra diz que isso é verdade, então devemos todos crer nela. Jesus reuniu Moisés e Elias e falou com eles. Mesmo que não esteja escrito na Bíblia o que exatamente eles conversaram, está claro que eles conversaram um com o outro. Moisés aqui representa a lei. E quanto a Elias? Ele representa o sumo sacerdote. Ele é o maior sumo sacerdote de todos nascidos de mulher, isto é, ele é o representante da humanidade. A Bíblia sempre menciona a terra. A terra se refere ao coração das pessoas. Isso faz referência ao seu espírito. O que diz o último versículo de Malaquias? Ele diz: para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso significa que Deus poria a sua ira em todos aqueles que não crescem na verdade da salvação. Vocês podem pensar por que eu estou dizendo isso de novo, quando todos vocês já creem. Mas eu estou dizendo isso novamente porque há ainda muitos que não creem. Não acaba tudo só porque você recebe a remissão de seus pecados, mas ainda há muitas almas pelas quais temos que ser responsáveis. Toda a raça humana tem que acreditar nisso. Tem muitas pessoas que passaram a crer nisso há pouco tempo. Eu vou continuar publicando nosso jornal evangélico, não importa o quanto o preço do papel suba. Estou certo que muitos irão encontrar nosso jornal e o lerão parte por parte e se achegarão à nossa igreja, dizendo: alguém aqui por favor me guie. Eu quero entrar aqui e ouvir a palavra. Eu não tinha a mínima ideia de que tinha essa palavra na Bíblia. Há um tempo atrás, nossos santos da igreja de Daejeon visitaram uma mulher que tinha um salão de beleza e deram a ela o nosso jornal. Após essa cabeleireira ler o nosso jornal, ela o deixou em cima da mesa de café do salão. Uma de suas clientes leu o nosso jornal enquanto esperava a volta dela, e então ela disse à cabeleireira: você sabe onde fica esta igreja? Você pode me levar a este lugar onde essa palavra incrível é pregada? Eu sou cristã há muito tempo, mas meus pecados ainda não tinham desaparecido. Por favor, você poderia me levar a essa igreja? Então, como ela tinha nosso telefone, o pastor da igreja de Daejeon pregou o Evangelho para ela e através do telefone ela recebeu a remissão de seus pecados. Amados irmãos, a palavra de Deus nunca desaparecerá. Ela permanecerá para sempre.
A notícia mais preciosa deste mundo é essa palavra que diz que João passou nossos pecados para Jesus ao batizá-lo, que Jesus levou todos os pecados do mundo na cruz, que ele morreu nela e ressuscitou dos mortos e que ele já nos salvou. Essa é a notícia mais linda e mais alegre, ela tem um poder incrível igual ao da dinamite, e essa é a música mais maravilhosa de todas. Vocês creem nisso, amados irmãos? Ou vocês estão entediados por eu estar repetindo as mesmas palavras o tempo todo? Minhas pregações costumam ser mais longas que essa. Quando elas são realmente longas, elas duram 3 horas. Eu estou tentando ser prudente nesses dias. Se eu fosse pregar tudo o que está na minha mente, eu teria que falar por 3 ou 4 horas. Então, comparadas ao passado, hoje em dia minhas pregações são bem moderadas. Queridos irmãos, vocês só poderão pregar essa verdade da água e do Espírito se conhecê-la bem. Você já pregou o Evangelho antes? Quando você tenta pregar o Evangelho, não lhe ficam faltando as palavras. Somente quando você ouve a palavra de Deus detalhadamente, a confirma e a conhece no profundo, é que você pode pregar o Evangelho a quem o desafiar com ela, você irá surpreendê-lo e salvar a sua alma. Você seria salvo sozinho e conheceria a verdade por si mesmo? Se isso acontecesse, eu teria parado de servir o Evangelho há muito tempo atrás quando eu recebi a remissão de meus pecados. Se eu tivesse parado de servir o Evangelho após recebê-lo, então agora eu provavelmente seria o diretor do maior centro de oração o qual minha mãe adotiva me deixou. Talvez esta seja a primeira vez que vocês estão vindo aqui para orar. Bem-vindos. O que trouxe vocês aqui? Eu vim aqui para orar. Entrem naquela sala e orem então, vocês podem usar aquela sala. Vocês também podem chorar bastante naquela sala e sofrer fazendo um jejum rigoroso. As pessoas que visitam um centro de oração geralmente querem que o diretor imponha as mãos sobre elas. Os que dirigem um centro de oração recebem muita oferta só por impor suas mãos. Eles ganham muito dinheiro. Mas se eu ficasse calado ao invés de pregar esse Evangelho, então agora eu estaria levando todos vocês para o inferno? Se eu não tivesse feito essa obra, Deus então teria mandado alguém fazer, pois ele tem o poder de transformar essa pedra em um descendente de Abraão. Contudo, eu não posso resistir à vontade de Deus, e por isso eu estou pregando o Evangelho da água e do Espírito. Essa é a razão por que eu continuo pregando o Evangelho da água e do Espírito para você o tempo todo. Eu também aconselho a vocês a pregar o Evangelho em detalhes para as outras pessoas, ao invés de apenas viverem para si mesmos. Procure escrever tudo o que você aprendeu na passagem bíblica que vimos nesse capítulo, guarde tudo muito bem e pregue para os outros. Veja se os outros receberam a remissão de seus pecados ou não. Eu tenho certeza que eles receberão. E se eles forem remidos de todos os seus pecados através de você, o reino de Deus virá ao seu coração também. Talvez alguns de vocês estejam cansados a essa hora, porque vocês jogaram futebol a tarde inteira. Me disseram que nossas irmãs jogam futebol muito bem. Eu sou um bom centroavante quando jogo futebol, mas hoje eu não tenho muitas forças para jogar futebol com vocês. Eu passei muito tempo cuidando da minha saúde, para que hoje em dia eu pudesse sair e pregar o Evangelho de vez em quando. Minha saúde é muito frágil para eu ficar saindo muito. E vendo como a minha saúde é fraca hoje em dia, eu me sinto muito grato por estar diante de vocês pregando a palavra. De fato, Deus tornou possível o impossível. Amados irmãos, todo ser humano nesse mundo não deveria crer no que João Batista testificou? Por que as pessoas não creem nisso, mesmo a Bíblia deixando bem claro que João veio pelo caminho da justiça? Todos devem crer no testemunho de João e no seu ministério. O Evangelho da água e do Espírito que João cumpriu junto com Jesus é o caminho da salvação que todos neste mundo devem crer.
João Batista veio pelo caminho da justiça e passou todos os pecados do mundo ao batizar Jesus. E ao aceitar estes pecados do mundo e morrer na cruz, Jesus nos salvou de todos os nossos pecados. Todos têm que crer nesta salvação e neste caminho para chegarem ao reino dos céus. Você e eu também, todos nós temos que receber a salvação pela fé. Todos que creem em Jesus têm que crer nisso, sem exceção. A salvação não pode ser alcançada crendo apenas na cruz. É totalmente necessário crer no Evangelho da Água e do Espírito. É isso que eu quero compartilhar com todos vocês. Mas e vocês? Vocês creem nesse Evangelho? Vocês devem ter ouvido centenas, milhares de vezes, mas se ainda não dão valor a este Evangelho, vocês devem se envergonhar diante de Deus. Já que o próprio Jesus aprova o Evangelho da Água e do Espírito, como vocês podem não dar valor a ele? Amados irmãos, eu peço a todos vocês que deem valor a este Evangelho. Vocês têm que guardá-lo fielmente e crer nele de todo o coração.